No resumo diário de Terra Nostra, a freira dá a notícia mais devastadora, que chega como uma punhalada no coração da italiana. Ele foi adotado e levado daqui, senhora Giuliana. Eu sinto muito. E a mulher completa: se o filho dela for a criança que eu estou pensando, senhora Mariana, não há mais nada que se possa fazer. Tomada pelo desespero, Giuliana diz: podemos sim, porque ele é meu filho e eu sou a mãe dele. Freira: senhora Giuliana, eu não posso lhe dizer mais do que eu vou lhe dizer, mas se aquela criança que foi deixada aqui naquela madrugada for o seu filho, ele foi levado daqui por um casal que se apaixonou por ele e que já o registrou como filho deles legítimo. Nunca antes que eu me lembre, uma mãe voltou aqui atrás de um filho que tenha deixado naquela roda. Senhora Giuliana, eu lamento muito, mas não posso ajudar a senhora. O seu filho tem outros pais agora, senhora Giuliana. Giuliana cai em prantos, inconsolável. Mariana a acompanha para fora dali. Coitada da Giuliana. Quando ela descobre a verdade sobre o filho, ela não consegue encontrá-lo. Vamos torcer por ela. As freiras comentam entre si sobre a situação impossível de resolver. Elas ficam entre o dilema da dor das duas mães. A italiana, que nem sabia que seu filho estava vivo, e a espanhola, que o adotou e o ama como se fosse seu filho biológico. Mas elas sabem que não podem revelar qual família, porque devem seguir as regras. Mariana acompanha até a carroça. Damião fica de coração partido ao ver a italiana sofrendo e entende que ela não conseguiu encontrar seu filho. De volta à casa dos Magliano, Giuliana chega furiosa e determinada a enfrentar a megera. Marco Antônio a segura e diz: ela está trancada lá no quarto, e não adianta você falar com ela. Francesco tenta acalmar Giuliana, mas a mulher, enlouquecida de raiva, grita: e eu não sou sua filha, senhor Francesco. E maldita foi a hora que o senhor foi naquele porto maldito me buscar e acabou com a minha vida. O homem fica assustado com as palavras duras da italiana. Marco Antônio defende o pai. Meu pai e eu não tivemos nada a ver com essa história, meu amor. A resposta de Giuliana é devastadora. Mas que, meu amor, Marco Antônio? Eu te desprezo e te odeio. Inconformado, Marco Antônio afirma: você é minha mulher. Giuliana responde com crueldade: não sou. Nunca fui sua mulher de verdade. Eu o amo, sempre amei e vou morrer amando o pai do meu filho que vocês me roubaram. Eu dormia com você pensando nele. Marco Antônio. Mariana pede que Giuliana se acalme, mas Giuliana surta ainda mais. Eu não tenho calma. Eu nunca mais vou ter calma nessa vida maldita. Me deixa falar com aquela bruxa da sua mãe que eu vou arrancar os 2 olhos dela. Enquanto Marco Antônio tenta segurar Giuliana, a megera desce tranquilamente as escadas e grita: larga essa italiana, meu filho! Uma italiana vadia que chegou aqui de bucho cheio de outro vadio não terá ousadia de tocar no Magliano. Completamente tomada pelo ódio, Giuliana dá um tapa no rosto da megera e se joga em cima dela. Mariana fica satisfeita ao ver a cena. Francesco não sabe o que fazer. Marco Antônio consegue segurar Giuliana, enquanto a mãe escapa da fúria da italiana. Giuliana corre para o quarto e começa a fazer as malas. Marco Antônio entra desesperado, tentando convencer a italiana de que ele e seu pai não sabiam de nada. Mas Giuliana não acredita e diz que vai atrás de seu filho. Marco Antônio afirma: meu pai e eu queremos te ajudar, Giuliana. Giuliana segue respondendo com frieza: mas eu não acredito nessa ajuda. Eu não preciso dela. Eu te desprezo, Marco Antônio. Você é filho da sua mãe e isso basta para eu te odiar o resto da minha vida. Sai da minha frente. Na sala, Francesco suplica, tentando impedir que Giuliana se vá. Não faça isso, filha. Você não sabe o que há de vida lá fora. Giuliana é direta. Mas eu sei o que há de vida aqui dentro. Adeus. Francesco tenta ser gentil pela última vez. Espera. Quero lhe dar algum dinheiro. Não quero saber o que está passando nessas cidades por aí. Quando você esfriar a cabeça, você volta. Giuliana responde decidida: não, eu não quero mais nada da família Magliano. Guarda a sua fortuna para os netos que o seu filho puder te dar, como queria a sua mulher maldita. Porque, o senhor não vai ter nessa vida. Adeus. Marco Antônio chama pela esposa. Francesco, finalmente compreendendo a dimensão da tragédia, aconselha o filho: deixa, filho, deixa. Você viu ela dizer aqui que não gosta de você? A gente não tem que se enganar a vida inteira quando se trata de amor. Os olhos de Marco Antônio se enchem de tristeza. Então, eu perdi a Giuliana, papai? Francesco responde com pesar: perdeu o filho, perdeu. Mesmo que a gente consiga encontrar o filho dela. Pelo menos isso, nós devemos a ela. No portão, os empregados se despedem de Giuliana com carinho e remorso. Giuliana parte sem rumo, mas decidida a encontrar seu filho a todo custo. Vocês também ficaram sem fôlego com todo esse caos? O que será de Giuliana agora? Sozinha e sem rumo, à procura do filho. Na fazenda de Gumercindo, os italianos trabalham na colônia. Matteo tenta acalmar o amigo, dizendo que ele deve esquecer essa história de plantar uva. Bartolomeu pede para que o amigo não se preocupe. Assim que Matteo sai,
O amigo transparece sua preocupação e cansaço. Na cozinha da casa grande, Leonora conversa sobre Mateu com Maria do Socorro, mas sua filha parece que fez o Mateu esquecer a pobre da Juliana dele. Maria do Socorro enfatiza: ela está esperando um filho dele, Leonora. Leonora continua: sim, e o Mateu é muito amoroso, sabe? Ele já deve estar sonhando com o filho que a sua filha vai dar para ele. Maria do Socorro suspira e diz com melancolia: tomara que seja um varão. Eu sei o que é parir uma filha menina sozinha no quarto sem dar um gemido, um grito sequer. Enquanto o marido está na sala esperando por um berro de macho, eu já tinha tido a Rosana. Quando a Angélica nasceu, eu não sabia como fazer para botar ela nos braços do infeliz. Meu marido ficou esperando na sala junto com o pai dele, os dois ali, rezando para que a criança que eu estava parindo fosse... O silêncio era tanto que eu quase ouvia a ansiedade deles lá do meu quarto. Você entende? Leonora, que nunca tinha visto a patroa tão triste, sente a dor nas palavras da mulher. Não, mas imagino. A patroa continua seu relato doloroso. Quando a Angélica nasceu, a parteira foi avisar que a criança era uma menina. O meu sogro disse: manda afogar. Maria do Socorro continua: o pai dele saiu pela noite afora, pela escuridão da noite. Foi para o meio do cafezal inconformado, depois de ter mandado eu afogar minha filha. A empregada fica horrorizada com o que está ouvindo. Mas e o senhor Gumercindo? Aos prantos, a mulher conta. Ele entrou no quarto e olhou. Depois foi ver a filha, que a parteira estava lavando, agasalhando. Depois, ele voltou para a beira da cama. Ficou me olhando, demoradamente. E eu ali, esperando por uma palavra, um gesto de carinho. Ele não disse nada. Ele virou as costas e foi embora sem sequer perguntar como é que eu estava. Deve ter ido chorar junto com o pai no cafezal. Leonora entende a situação. Então é por isso que o senhor merece tanto um neto macho, senhora. Maria do Socorro afirma, enxugando suas lágrimas: eu também quero. Eu também quero. Deus me livre da Rosana parir uma filha mulher nessa casa. Na casa de Augusto, a tensão no casamento continua. Angélica tenta impressionar o marido com suas novas habilidades, mas falha. Angélica o provoca. Você está com saudades do macarrão da sua italiana? Augusto se irrita e pede que ela pare. A mulher continua: a polenta sei que posso fazer melhor do que ela, porque a dona Leonora me ensinou. Augusto responde: mas não se atreva a fazer a polenta nessa casa porque eu odeio a polenta. Angélica continua provocando. Meu pai dizia que detestava e babava quando tinha polenta na mesa. E com aquele sugo, como dizia a dona Leonora. E completa: mas ela me ensinou que o marido a gente segura na mesa e na cama. Augusto perde a paciência com a esposa. Você perdeu a vergonha de vez, né, Angélica? Uma mulher que tinha se prometido a Jesus Cristo me vem com essa conversa desavergonhada agora? Onde já se viu? Angélica diz que sabe que ele não gosta de sua comida. O marido confirma: eu não gosto mesmo. Eu não gosto. Sua mãe pode ter te ensinado tudo, menos a cozinhar. Angélica o confronta: é verdade, mas e na cama? Augusto responde com crueldade: você também perdeu longe para Paola? Nossa, gente, eu não sei como a Angélica ainda quer ficar casada com esse homem horrível. Esse casamento já era. Perto dali, Paola come sozinha seu macarrão, enquanto reclama da própria sorte. Alguém bate na porta e ela corre na esperança de ser Augusto. Ao abrir a porta, ela vê seus pais e os abraça, feliz em vê-los. Juliana continua andando pelas ruas da cidade, sem saber para onde ir. Na casa dos Magliano, o clima está pesado após a saída de Juliana. Francesco e Marco Antônio saem da mesa, dizendo estarem sem fome. Janete diz ao filho: você fique quieto aí, Marco Antônio. O mundo não acabou porque aquela italiana foi embora. Marco Antônio responde com raiva: para mim acabou, minha mãe. Eu quero ver a senhora morta. A mulher fica desacreditada no que ouve. Mariana e Luísa aproveitam o momento e dizem que só estão esperando que a senhora as mande embora da casa. Realmente ninguém mais suporta ficar perto da megera. Não é mesmo, pessoal? Na Santa Casa, as freiras contam sobre o caso de Juliana ao diretor. Foi isso que aconteceu, seu diretor. Eu e a irmã Letícia não sabemos mais o que fazer. Nunca tinha acontecido isso, de uma mãe aparecer aqui para vir buscar o filho de volta. Mas, estamos sabendo, temos quase certeza, que o casal que levou aquela criança daqui é o casal dos espanhóis, e se apaixonaram por ele. Registraram o nome deles, Hernández. O diretor comenta: um filho de italianos adotado por pais espanhóis. Nós sabemos quem são os espanhóis que levaram a criança. Irmã Teresa. Vamos esquecer que essa história toda se passou com a família Magliano. Irmã Teresa. Não queremos mexer em vespeiro. A outra freira fica preocupada com a criança. Mas e a criança, senhor diretor? O diretor responde: Irmã Letícia, eu posso lhe garantir que a criança está em boas mãos. As senhoras podem ficar despreocupadas. As freiras se olham, inconformadas com a situação. Na casa de Francesco, Janete é decisiva. Você está despedida, Mariana. Antônia e Luísa ficam. Mas você está despedida. Então arrume suas trouxas e rua.
Mariana responde conformada. Eu já esperava por isso, mas... Luísa dá um passo à frente e anuncia. Então eu também estou me despedindo, senhora. Eu não quero mais ficar. Depois de tudo que eu vi acontecer nessa casa. Janete contraria a decisão da empregada. Você não viu nada. Ninguém aqui viu nada. Você e Antônia ficam. Mariana está despedida. Francesco entra na cozinha e diz. Ninguém está despedido aqui, senhora Janete. E eu ainda não mandei ninguém embora. A megera diz com arrogância. E eu ainda sou o dono desta casa. Francesco Magliano. O homem ri, debochando da fala de sua esposa, e rebate. Você, eu comprei a peso de ouro do seu pai. Mas você não vale nada, senhora Janete. Faça você suas trouxas e vá embora daqui, que ninguém vai chorar por isso. Janete fica indignada com o que ouve e arregala os olhos, vermelhos de ódio. Gente, foi a reviravolta mais satisfatória da novela. Francesco expulsa Janete de casa. Quem aí não vibrou com essa cena? A megera finalmente recebeu o que merece. Antenor aparece novamente no portão da casa do Sr. Francesco. O homem não desiste de sua missão de encontrar Naná. Damião tenta fazer o homem entender. Não precisa ficar voltando mais aqui, Antenor. Eu já falei tudo o que tinha que lhe falar. A Naná não quer mais te ver. Está fugindo de você. Eu não sei mais nem aonde achar ela. Antenor responde tentando se redimir. Eu não vou tomar a criança dela, Damião. Damião balança a cabeça incrédulo. Ah, mas a minha irmã Naná não vai acreditar nisso. Olha, para ela, você é um diabo em figura de gente. Antenor respira fundo e declara seus sentimentos por Naná. Damião responde. Me deixa falar com ela, Damião. Mas ela não vai acreditar. Estou lhe dizendo. Antenor muda de assunto com uma pergunta sobre Juliana. Está certo. Damião, me diz uma coisa. Era Juliana a moça que saiu daqui hoje cedo? Damião fica desconfiado e tenta desconversar. Antenor explica. Eu via tudo de longe. Via vocês conversando quando vim aqui. Era Juliana ou não era, Damião? Damião responde relutante. Era. Mas por que a pergunta? Antenor faz uma revelação. Porque o meu patrão, Damião, o seu Gumercindo, lá na fazenda onde eu conheci a Naná, ele pediu certa vez que eu saísse no rastro de uma tal Juliana, amor de um italiano que tinha chegado lá e que tinha se perdido dela nessa vida. Pelo visto, Damião, nós estamos falando da mesma pessoa. Damião reage incrédulo. Você deve estar brincando, Antenor. Antenor garante com convicção. Estou brincando não, Damião. E lhe digo mais. Estou conhecendo toda a história dos dois, dela e do Mateu, o italiano que fez o meu patrão me despedir lá da fazenda dele. Damião fica chocado ao conectar os pontos. Mateu era o nome do amor dela, que ela nunca esqueceu. Antenor completa. Mas ele deve ter esquecido, Damião, já que se casou com uma filha do patrão. Damião diz. Ela também casou com o meu patrãozinho. Antenor confirma a conexão com satisfação. Estamos falando da mesma pessoa, Damião? Damião afirma que sim. Antenor questiona o porquê da italiana ter ido embora. E Damião faz a revelação dramática. Porque roubaram o filho dela, que ela teve com o italiano Mateu. Gente, quanta revelação! Parece que todos os segredos das famílias estão conectados, não é? Na casa dos Magliano, Francesco está visivelmente furioso, discutindo com a esposa. A amargura de Janete parece só aumentar. Eu não tive culpa. E você fica aí defendendo essa italianinha. Francesco rebate com firmeza. Essa italianinha, Janete, é filha do meu melhor amigo. A megera não poupa palavras, e tentando feri-lo onde mais dói. Não aguento mais ouvir você falar desse seu amigo lá da Itália, por razões que eu desconheço. Vai para o inferno você e seu amigo morto, que foi jogado no mar. Cansado das provocações da esposa, Francesco desabafa seu rancor. Eu comprei você do seu pai, senhora Janete, pelo preço que você não valia. Janete rebate, mas só subiu na vida depois que se casou comigo, apesar de todo o seu dinheiro italiano carcamano. Francesco responde com frieza, finalmente tomando uma decisão. E eu estou abrindo mão da importância do nome do seu pai e te mandando embora desta casa, senhora Dona Janete Magliano. Porque Magliano é o nome que eu te dei. Porque o nome que o seu pai te deixou não valia nada. Janete fica chocada, sem acreditar que está sendo expulsa. Francesco confirma com firmeza inabalável. Eu nunca mais quero te ver na minha frente, caríssima. A conversa com Damião continua. Antenor pergunta, então quer dizer que o filho do italiano Mateu nasceu aqui nesse casarão? E como é que roubaram a criança dele, Damião? Damião explica com tristeza. É que a mãe do marido dela não queria neto italiano? Antenor segue curioso e pergunta, e que fim levou a criança? Damião responde evasivo, disso eu não sei e nem quero falar. Antenor pergunta do que Damião tem medo. Damião responde com a voz trêmula, medo de nada, Antenor. Eu também estou querendo sair dessa casa. Antenor continua insistindo para que Damião conte os detalhes e revela seus planos de vingança contra Mateu. Porque eu quero voltar lá, Damião. Lá onde ele me mandou embora. E contar toda essa história para ele. Maldito italiano. Antenor conta sobre o casamento de Mateu com Rosana,
e acaba deixando Damião confortável para contar mais detalhes sobre o filho de Juliana. Você me assustou com essa história de roubar o filho dos dois aqui. Damião confirma a terrível verdade com remorso. Foi verdade, Antenor. Ela pariu o menino. E eu fui levar a Dona Mariana para deixar a criança lá na roda da Santa Casa. Antenor jura vingança com ódio nos olhos. Eu juro para você, Damião, que aquele italiano vai saber disso. E acabo com o casamento dele com a filha do meu patrão. Eu juro para você. Na sala da casa de Francesco, Marco Antônio está destroçado, conversando com o pai, que tenta consolá-lo. Marco Antônio insiste em sua desesperança. Está tudo acabado para mim, papai. Tudo acabado. Francesco sugere que eles vão até a Santa Casa buscar a criança, mas Marco Antônio diz: Mas você ouviu a maldita da Mariana falar que aquele menino já foi adotado, papai, e registrado como filho legítimo pelo casal que o levou lá do berçário da Santa Casa. Francesco propõe uma solução fria. Marco Antônio, quem sabe a gente consegue ele de volta, filho. Comprando ele. Marco Antônio reage chocado. Francesco tenta explicar. Não. Comprando é um modo de falar. Mas eu posso oferecer um bom dinheiro para aquele casal e ter ele de volta, filho. Vamos nós dois lá e vamos ver. Na Santa Casa, a irmã Teresa anuncia nervosa ao diretor. O senhor Francesco Magliano e o filho dele estão aí. E o italiano se apresentou como avô daquele menino. E agora, senhor, o que vamos fazer? O diretor decide com autoridade. Mande-os entrar, irmã Teresa. E fique calma, nós não fizemos nada de errado. O diretor recebe os homens educadamente em sua sala. Francesco e Marco Antônio entram determinados. O pai diz: O senhor sabe por que nós dois estamos aqui? Eu e meu filho? O diretor confirma com seriedade. Sim. O senhor também veio atrás de uma criança que foi deixada aqui há alguns dias. A mãe do menino também esteve aqui atrás da criança. Veio acompanhada de uma criada de sua casa. E contaram uma história um tanto estranha. Francesco tenta desviar dos detalhes e é direto. Por favor, senhor, não vamos discutir a história. Eu quero aquela criança de volta. O diretor explica a situação inusitada. É a primeira vez que acontece isso aqui, senhor Magliano. De alguém que deixou uma criança naquela roda voltar para buscá-la. E não são todas as crianças que são deixadas aqui que são adotadas. Francesco não se interessa pela explicação e insiste em ter o neto de volta. A freira tenta explicar novamente sobre o fato da criança já ter sido registrada no nome dos pais adotivos, mas Francesco exige informações com autoridade. Então, eu quero saber quem é esse tal casal, irmã. O resto, deixa comigo. O diretor se recusa educadamente. Eu não posso lhe dar essa informação. Eu lamento muito. Só posso lhe garantir que são pessoas de bem. E o menino está em muito boas mãos. Irmã Teresa acaba revelando mais do que deveria. É um casal de espanhol, seu Francesco. E os dois se apaixonaram pelo menino assim que o viram no berçário. Imediatamente, Francesco exige saber onde o tal casal mora. O diretor diz com firmeza: Nós não sabemos. E mesmo que soubéssemos, eu não poderia lhe dizer. Eu sinto muito. Os homens se levantam. Marco Antônio vai até a freira e implora pelo endereço. A irmã sente compaixão, mas responde com sinceridade. A carta que a espanhola escreveu não tinha endereço para resposta. No portão da casa de Francesco, Marco Antônio comenta sobre a dor que Juliana sentiu ao não encontrar o filho na Santa Casa e, frustrado, começa a entender que perdeu a sua mulher definitivamente. Na cozinha, as empregadas comentam a situação. Luísa diz: Seu Francesco mandou a dona Janete embora e nem as malas ela fez ainda. Mariana afirma: Ela não vai querer ir embora desta casa, Luísa. Luísa comenta: Seu Francesco não quer que a senhora vá embora, dona Mariana. Mariana afirma com tristeza: Mas ele não me perdoou e não vai perdoar nunca. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Marco Antônio entra na cozinha e lança um olhar de ódio para Mariana. Meu pai não conseguiu nada, Mariana. A minha mãe vai embora daqui. Eu quero que a senhora vá junto. As duas para o inferno. Francesco entra no quarto e pergunta a Janete: Já está com as malas prontas, mulher? Janete responde desafiadora: Apronte o senhor as suas, porque eu não vou sair desta casa. Parece que a megera não vai sair da casa por bem. Será que vai ser por mal? O que vocês acham? Na fazenda, Gumercindo conversa com Padre Olavo. Eu não acompanho muito essa coisa de política, Padre Olavo. Brasil colônia, Brasil império, Brasil república. E se a gente não der duro aqui, o país não come, não é verdade? O padre fala com pragmatismo. É verdade. O café ainda é o ouro verde, senhor. Gumercindo. Mas por falar nisso, eu estou esperando aquele seu donativo de sempre para a minha igreja, senhor Gumercindo. O fazendeiro se irrita com a cobrança. Deixa eu primeiro fazer a colheita, Padre Olavo. O padre tenta justificar. Pelo amor de Deus, eu não estou cobrando. Só apenas lembrando. O amigo nunca me faltou. E nem o senhor, seu pai. Que Deus o tenha. Aliás, qualquer dia desse eu passo por aqui para realizar uma missa para os seus colonos. Nas outras fazendas onde trabalham os italianos, eu faço isso assim, regularmente. É um povo muito temente a Deus. A maioria é católica. Mateo gosta da ideia.
E eu acho bom o padre fazer isso. Gumercindo aprova. Eu tenho até uma capela aqui na fazenda, padre Olavo, construída pelo meu pai, a pedido da minha mãe. O padre então finaliza. Eu sei. Então só falta combinar, senhor Gumercindo. Na cozinha, Maria do Socorro, Rosana e Leonora preparam a mesa do jantar. Maria do Socorro afirma que padre Olavo vai passar a noite na casa, para evitar a escuridão da noite na estrada. Rosana comenta, ele adora ficar de prosa com o meu pai. Maria do Socorro completa, e o seu pai com ele. Padre Olavo é um leva e traz. É um verdadeiro sabe-tudo. Ele traz sempre as novidades. Leonora observa com humor. É, ele que trouxe a notícia da febre, que quase matou o meu marido, e eu vou caprichar na janta para ele. Maria do Socorro olha com carinho para a filha e diz, foi o padre Olavo quem batizou você, sua irmã. Rosana confirma, eu sei, mãe, mas casar, ele só casou a mim, com o Mateu. Na sala, os homens continuam conversando sobre o café. Mateu levanta e tenta convencer o sogro. Tudo bem que o café é tudo nesse país, mas eu acho, meu sogro, que está na hora da gente começar a plantar outras coisas também. É tudo café. Só se fala em café, só se planta café. Mas aqui, ninguém come café. Gumercindo questiona com ironia. Mas o que você quer? Plantar uva, como vive sonhando seu amigo Bartolomeu? Mateu responde esperançoso. Daria para fazer um bom vinho, né? O padre Olavo intervém diplomaticamente. Olha, senhor Gumercindo, pensando bem, o seu genro está com um pouco de razão. Porque eu tenho viajado por aí, por esses cafezais, é café para todo lado, café para a direita, esquerda, quilômetros e quilômetros de café. É só café, é só café. E às vezes, eu também me preocupo. Gumercindo questiona surpreso. Se preocupa com o quê, padre Olavo? Não me venha o senhor também falando besteira agora? O padre explica sua preocupação. Mas o seu genro acabou de dizer uma coisa muito séria. Ninguém come café. Mateu confirma. Sim, e arroz e feijão. Todo mundo come. É que às vezes, meu sogro, me assusta saber que estamos todos sentados em cima de um saco de café. Gumercindo questiona intrigado. Mas do que você está falando, Mateu? Mateu esclarece sua analogia, que se furar o saco, estamos no chão. O padre concorda com preocupação. Sim, eu vejo que as coisas estão mudando. Lá em São Paulo, na capital, tem muita gente falindo, muita gente reclamando do governo, que o governo só dá atenção para o café, que já esqueceu do resto. Gumercindo rebate com convicção. Porque quando o café vai bem, padre Olavo, o país inteiro vai bem. Ah, vamos trocar esse assunto. Vamos encher a barriga, padre Olavo. Vamos deixar essa prosa para depois, né? Eita, fazendeiro teimoso e sem visão. Vocês acham que o italiano vai conseguir convencer o sogro? Durante o jantar na casa de Augusto, ele e Angélica discutem sobre sua comida. Augusto não critica e a esposa fica aliviada. O homem diz que vai se deitar, pois está cansado. Angélica o provoca, falando como uma italiana. Não vá, amor. Espera para eu arrumar a cozinha e eu também vou. Na casa de Paola, seus pais discutem sobre a decisão de Augusto não voltar para ver a filha. Anacleto está furioso com a situação e desconta a raiva em Altino. Mas aquele é o seu sogro. Ele é uma besta, filha. Ele é um animal, aquele estúpido. Paola lamenta com dor. Acabou com a minha vida. Anacleto promete justiça, mas isso não vai ficar assim. Paola lembra da realidade com amargura. Papai, a outra é a mulher dele de verdade. O doutor Augusto não é meu marido. E completa, se declarando com tristeza. Mas eu o amo, papai. Eu o amo, o maldito. Na casa dos Magliano, Francesco e Marco Antônio conversam preocupados com o paradeiro de Juliana. Francesco comenta sobre onde ela pode estar. Ela deve ter voltado lá para aquela hospedaria dos imigrantes, onde eu fui achar ela aquela noite. Marco Antônio diz esperançoso. Lá pelo menos ela terá onde dormir, não é, papai? E se a gente fosse lá agora, pai? Francesco questiona o propósito. Mas para fazer o quê? Para falar o quê, filho? A gente não conseguiu trazer o filho dela de volta. Ela nem vai querer falar com a gente. Marco Antônio concorda desanimado. É verdade, pai. É verdade. Mas será que não tem um jeito da gente descobrir quem são os espanhóis que levaram o filho dela lá da Santa Casa? Francesco lembra do obstáculo. Mas como a irmã falou que a carta que a espanhola mandou não tinha endereço para a resposta, vamos achar onde aquele casal, filho. Juliana está sentada em uma cama, triste e sozinha, no abrigo escuro. Ela relembra as falas da irmã que cortaram seu coração com desesperança. Na Santa Casa, as irmãs conversam sobre o caso. Irmã Teresa confessa com tristeza. Fiquei com muita pena daquela mãe, irmã Letícia. Ainda mais quando o senhor, Francesco Maliano, esteve aqui, atrás daquela criança com o filho dele, e se dizendo o avô do menino. Se eu pudesse, eu ajudaria aquela italianinha a recuperar o filho dela. Coitada. Na casa de Francesco, Marco Antônio segue revoltado com sua mãe. Marco Antônio questiona o pai sobre Janete com revolta. E o que é que o senhor vai fazer com a mamãe?
Eu ainda não acredito que ela tenha tido a coragem para fazer o que ela fez. Francesco responde: sua mãe é louca da cabeça, Marco Antônio, mas ela é sua mãe. O filho diz com amargura: mas para mim não é mais. Eu não aguento nem mais olhar para ela, papai. Francesco demonstra compreensão. Eu sei, filho. Eu sei. Eu sei. Eu já mandei ela embora dessa casa. Pedi para ela ir embora, mas não tem jeito, porque ela vai fazer um escândalo desgraçado se tiver que ir embora daqui. Marco Antônio insiste. Mas que escândalo? Do que o senhor está com medo, papai? Francesco revela: não, medo não. E eu não tenho medo, filho. Mas é que um escândalo desse, de repente, pode arruinar meus negócios. Marco Antônio ameaça ir embora de casa, mas o pai implora que ele fique. Por favor, Marco Antônio, eu preciso de você aqui comigo, filho. Janete entra no escritório e diz: eu preciso falar com o senhor, meu marido. Francesco a rejeita friamente. Não, aqui você não tem mais marido. O homem aponta para a porta, mandando a mulher embora. Janete sai de cabeça baixa. Janete para no caminho, próxima à mesa do jantar, e murmura: será que ninguém entende que o que eu fiz foi para o bem da família? Janete não percebe que Mariana estava ali. A empregada rebate com dureza: e acabou com a família, não foi, madame? Janete insiste em sua versão: não, Mariana. Eles vão parar para pensar e vão ver que eu tenho razão. Mariana questiona se ela vai continuar vivendo na casa. Janete responde com determinação arrogante: claro que eu vou. Tudo que tem nessa casa veio da casa dos meus pais, nos Campos Elíseos, que aquele italiano vendeu. Cada travessa de prata, cada mobília, cada colher, cada talher que tem aqui veio da minha casa. Antes de casar comigo, o senhor Francesco Magliano morava numa espelunca. Até bons modos eu ensinei a ele, os que eu pude ensinar. Mariana lembra a patroa de que o filho também não a quer na casa. Janete reafirma sua posição: eu ainda sou a dona dessa casa. Você só vai sair daqui quando eu quiser. Mariana reúne coragem e pergunta à patroa se ela não sente remorso. Janete responde sem hesitação: não, Mariana, não. Alguém tinha que defender o patrimônio dos Magliano. Parece que nada pode parar a maldade dessa mulher. Ela realmente não se arrepende, né, gente? No meio da madrugada, Antenor retorna para a fazenda de Gumersindo. Ele vê Tizinho dormindo e sussurra seu plano vingativo. Quando amanhecer o dia, aquele italiano vai ter notícia da italiana dele. Pela manhã, Leonora se apressa para servir o café da manhã para o marido. Eu vou para lá porque tenho que servir o café para o padre Olavo. Ele é um madrugador. A italiana conta animada que o padre vai rezar missa na capela da colônia e que todos poderão confessar com ele. Bartolomeu brinca: mas eu não vou confessar que os meus pecados eu estou pagando aqui mesmo. Eu estou acertando as minhas contas com Deus. A esposa ri e se despede. Na senzala, Tizinho acorda e fica assustado em ver Antenor dormindo na cama ao lado e questiona o retorno do homem. Antenor explica: eu quero falar com aquele italiano, Matteo Berto, do seu patrão, Tizinho. Curioso? Tizinho pergunta o assunto. Antenor responde evasivo: não é da sua conta. Tizinho desconfia de que o homem voltou para matar o italiano. Antenor nega e pede que o menino leve Matteo até a senzala. Na casa grande, Padre Olavo fala sobre política com os homens. O que eu andei apurando, Sr. Gumersindo, é que os anarquistas já estão aqui no Brasil já faz muito tempo. Já andaram fundando colônias por aí. Por aqui, no estado de São Paulo, Paraná. O senhor já ouviu falar na colônia Sicília? Gumersindo nega saber. O padre continua a história. Eu fiquei sabendo da história de um tal de Arthur Campagnolo, um italiano, como o seu genro, o Matteo, um mestre escultor e anarquista. Matteo questiona interessado: anarquista? Gumersindo provoca o genro: está se entusiasmando porque é italiano? Você nem sabe o que é isso. O padre continua: mas na colônia que ele fundou em Guararema, tinha também francês, espanhol, russo, tinha até brasileiro, mas a maioria era tudo italiano. E andei me informando ultimamente dos aspectos dos anarquistas por causa daquelas nossas conversas, Sr. Gumersindo. E eu acho que eles estão certos em muitas coisas. Maria do Socorro brinca: Padre Olavo agora vai virar anarquista? O padre pede mais informações. Tizinho entra na casa e interrompe educadamente. A patroa pede a Leonora que sirva café para o menino. Enquanto o assunto sobre os anarquistas continua na mesa, Tizinho dá sinal para Matteo para que ele o siga. O menino pega seu café e sai. Matteo pede licença e sai atrás do menino. Rosana pergunta sobre a missa. Quando é que o senhor vai vir aqui, Padre Olavo, rezar a missa para eles? Padre Olavo responde: é só o senhor Gumersindo marcar. Matteo fica intrigado com o menino e questiona: sim, o que foi, Tizinho? O que você queria me dizer com aquele monte de sinal lá dentro? Tizinho responde, visivelmente nervoso: é que tem gente te esperando lá na senzala. O feitor Antenor. Na casa dos Magliano, a tensão continua durante o café da manhã. Quando Francesco pergunta sobre onde Mariana está, a empregada diz que ela não teve coragem de servir o café para eles. Quando Marco Antônio faz pouco caso, a empregada sai em defesa de Mariana.
Ela não teve culpa de nada, seu Marco Antônio. Ela foi mandada e obedeceu ordens da patroa dela. Janete chega e se senta na mesa. Francesco se irrita e estabelece uma nova regra com firmeza. Por favor, não vamos falar disso agora. Quando eu estiver sentado aqui, nesta mesa, para almoçar, para jantar ou tomar café como agora, não quero mais ninguém sentado aqui comigo. Minha família agora, de hoje em diante, é meu filho, entenderam? Francesco sai da mesa e Marco Antônio o acompanha. Janete fica indignada com a reação do marido e murmura: "Mas o que é isso agora?" Luísa responde, e a senhora ainda pergunta: "Isso é ódio, madame. Finalmente a megera está colhendo o ódio que plantou. Não é, gente?" Na casa de Paola, enquanto serve a mesa do café da manhã, a italiana segue reclamando de Augusto para os pais. Todos estão enfurecidos com a atitude do almofadinha covarde. Perto dali, Angélica acorda o marido carinhosamente, levando seu café na cama. A moça está obcecada em falar italiano, achando que assim vai salvar seu casamento. Augusto acorda irritado, dizendo que a mulher não o deixou dormir. Ela pede que ele tome o café e tente dormir mais um pouco. Ele murmura para si mesmo, como se estivesse sofrendo: "Aguenta, Augusto." Mateu pergunta sobre o que Antenor quer com ele. Tizinho diz que não sabe, que só pediu para chamá-lo, e o tranquiliza dizendo que Antenor está desarmado. Padre Olavo se prepara para ir embora e diz: "Na próxima semana eu volto aqui e rezo uma missa para os seus italianos." Maria do Socorro comenta: "Eles precisam disso, Padre Olavo." O padre afirma: "Eu sei, Senhora Maria do Socorro. É um povo muito temente a Deus esses italianos que aportaram aqui, e a maioria é católica." Gumercindo tenta acalmar a ansiedade do padre. "O senhor já disse isso, Padre Olavo, mas pode ir sossegado que assim que acabar a colheita, o senhor vai ter algumas sacas daqui para terminar a sua igreja." O padre pergunta com ironia: "Algumas?" Gumercindo promete: "Muitas, Padre Olavo, muitas, para pagar as bênçãos de Deus." O padre se despede. Na senzala, Antenor reflete sozinho e relembra sua vida com remorso. Quanto sofrimento já teve aqui, meu Deus do céu! Quanto sofrimento! O que é que eu fiz do diabo da minha vida? Correndo atrás de negro nesse mundo. E os pobres coitados fugindo de mim como se estivesse fugindo do demônio. As ordens do patrão: "Vai atrás. Pega. Pega. Eu não posso perder esse negro. Eu não posso perder esse negro. Eu não posso perder esse negro." Ele continua perdido em suas lembranças e se pega pensando em Naná. A negrinha Naná dormia aqui desde que chegou ainda menina. Tão faceira, tão bonita, espevitada e atrevida. Espevitada e tão atrevida a negrinha. No meio do devaneio de Antenor, Mateu chega para o encontro. "O que é que você veio fazer aqui, Antenor?" O homem se levanta e mostra que está desarmado, que veio em paz. Mateu questiona desconfiado: "O que é que você está querendo?" Antenor explica suas intenções: "Lhe dar uma prova de que não guardei nenhuma mágoa de você, nenhuma raiva de você, Mateu." Mateu rejeita: "Mas eu não estou interessado nisso. Se você pensa que aí eu vou te aceitar de volta aqui nessa fazenda?" Antenor esclarece: "Eu não vim aqui para isso, italiano. Lembra, Mateu, quando seu sogro pediu para eu sair no rastro da sua italianinha? Você só sabia o primeiro nome dela, e mais nada. Ela não tinha deixado nenhum rastro quando se perdeu de você, Mateu." Mateu questiona impaciente: "Sim, mas por que essa conversa agora?" Então, Antenor solta a bomba com uma satisfação cruel: "Por quê? Eu achei o rastro da sua Juliana, Mateu, quando fui mandado embora dessa fazenda. Eu achei a sua Juliana, Mateu." Mateu fica em choque. Gente, que final explosivo! Antenor finalmente vai contar para Mateu sobre Juliana e o filho que tiveram juntos. Vocês conseguem imaginar o choque que o Mateu vai levar quando souber de tudo? A vingança do Antenor está apenas começando.